Tá no ar mais um episódio do podcast Líderes Fora de Série. Eu sou o Robson, co-host desse podcast. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o mercado de e-commerce. Tenho aqui, como sempre, Carolina Augusta, também host desse podcast e CEO da Boomit. Nosso convidado de hoje é o Felipe Macedo. O Felipe é co-CEO e fundador da CoreBiz. Seja bem-vindo, Felipe. Um prazer receber você aqui. Valeu, obrigado. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Legal. A gente vai falar muito sobre esse mercado digital. Conheço o Felipe desde 2015, 2016. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não precisa revelar a data. Assim, que as pessoas começam a fazer conta. Não, deixa isso pra lá. É só para explicar um pouquinho da jornada que ele fez quando ele me visitou e ele tinha Santa Mônica, não era nem CoreBiz. Felipe, já queria emendar com uma pergunta contigo. Eu li recentemente na Exame que vocês cresceram quase 3 vezes durante a pandemia. Tinha um pouco mais ali de 250 pessoas no time e hoje já ultrapassaram 700 pessoas. Qual foi o desafio que vocês tiveram para escalar pessoas em tão curto tempo assim? Cara, assim, primeiro eu acho que eu vou explicar um pouco do motivo do crescimento, né? Por ser uma empresa de e-commerce, a gente está falando de um período de pandemia, né? Então, assim, bem ou mal, assim, a gente teve, eu costumo falar que foi uma infeliz coincidência do mercado, né, pra gente. Enquanto o mercado fechou todas as lojas, todo mundo foi pro e-commerce e, obviamente, o nosso negócio foi super impactado nesse período, tá? A empresa estava fazendo um processo de digitalização para 5 anos, tiveram que fazer em 5 meses, tá? Uhum. Então, foi uma loucura. E quando a gente fala de pessoas, né, cara, foi um baita desafio, porque assim, o mercado ele tinha uma certa estabilidade de profissionais, né, ele vinha crescendo ali 10, 20% ao ano, e de repente você teve que crescer, sei lá, dobrar ano a ano, né. E pra gente foi assim, terrível, porque a gente nem tinha um RH tão bem estruturado em termos de pessoas, de né? pessoas. A gente De tinha processos. a gente tinha pro nosso tamanho, vamos dizer assim, né, mas não Mas aí você vai para um outro... mas não pra essa escalada, né. E cara, e assim, aquele negócio, follow the money, né? O contrato veio, a gente aceitava. E aí, como é que a gente tentava encaixar as pessoas para atender esses contratos? Na época, eu lembro que, assim, até eu cheguei a contratar. Assim, abri o LinkedIn, literalmente, procurava pessoas, fazia hunting e trazia gente pra gente de casa. Fazia entrevista e, cara, furei todos os processos da empresa, tudo que... Uma loucura. Essa tua história é legal. Eu queria que você comentasse um pouco dos erros que vocês cometeram durante essa jornada. Que, por exemplo, poxa, não tinha uma área de RH totalmente estruturada, você foi fazer hunting, etc. Geralmente, comete-se alguns erros nessa jornada. Muitos. Cara, assim, hoje é fácil falar o que a cultura da empresa significa para uma empresa. Hoje eu sei o valor disso, né? Mas na época eu não fazia ideia. Na época, A assim, maioria dos empreendedores não fazem. Eu não fazia ideia. Pra mim era tipo assim, beleza, vamos contratar gente boa, colocar pra trabalhar e é isso, vai dar certo. E o pau vai comer aqui e a gente vai resolver. Basicamente era isso, né? Mas, cara, a gente contratou muita gente que não tinha nada a ver com a empresa. A gente contratou profissional que não tinha o nível de senioridade que a gente precisava. E a gente contratava um júnior pagando um sênior, sabe? Tipo, era surreal. Então a gente cometeu muito erro. Mas dado ao momento... Eu acho que era assim, a gente tinha que tomar uma decisão com o que a gente tinha na mesa, sabe? É isso. E você teria feito algo diferente hoje, olhando em retrospectiva? Você falou muito assim, putz, a gente cresceu, né? A gente gosta muito de falar dos erros, né? Porque, assim, acho que falar das coisas boas, porque acho que quem tá assistindo pode aprender, pode estar vivendo esse momento ou muito próximo de viver o que você viveu. E você falou, puxa, não tinha um RH estruturado e aí veio aquele boom. E eu não olhava para coisas porque, cara, estava muito orientado a negócio. De uma coisa que eu sempre provoco muitos dos empreendedores que fazem os programas de foco em crescimento e desenvolvimento na Boomit é olhar para o capital humano como, na verdade, o seu principal ativo de crescimento. E a gente está sempre muito focado, né? Eu tive isso, né? Eu focava muito em vendas e o marketing, mas no fim do dia quem faz tudo isso são pessoas, né? Sei. Tem alguma coisa que hoje, você olhando onde você chegou, né, claro, que você teria feito diferente, não pensando assim, poxa, eu teria crescido muito mais, mas às vezes teria sido um pouquinho menos doído, menos noites mal dormidas, acho né? Acho que sim, entendo o seu ponto. Acho que é uma faca de 2 gumes, né? Ou legumes, como falam aí, né? Eu acho que a ingenuidade... Eu era ingênuo na época, era uma ingenuidade. De eu não saber o que significava uma cultura, o que significava um RH estruturado, me ajudou a chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei.
Então, assim, se eu soubesse tudo que eu deveria ter feito, talvez eu não conseguiria ter feito na velocidade que eu precisasse. Acho que esse é o Faz primeiro... sentido, é Esse é o interessante. primeiro Tem ponto. razão. Porque isso trava você. Quanto mais informação você Isso. tem, você pensa mais para decidir e acaba travando você. Né? Cara, isso, por exemplo, eu tô empreendendo em outras coisas hoje em dia. Uhum. E, cara, eu sou o cara chato, burocrático, que quer processo pra tudo. É, porque você já viveu, né? É. Você tem uma retrospectiva lá na frente, né? Isso, é uma loucura isso. Mas, do outro lado, com certeza eu teria alguns processos mais bem estruturados. Principalmente, por exemplo, um bom onboarding de pessoas, Sim. um melhor processo seletivo. Então, assim, jamais eu contrataria, por exemplo, eu contratei pessoas no LinkedIn, é sério, isso é verdade, tá? Que eu mandava mensagem, ó, sou o CEO da Corbis, vi seu perfil, quero te contratar. Como assim o CEO? Eu falei, eu sou o CEO da Corbis e quero te contratar. E vamos fazer uma entrevista aqui no Meets, tipo, em meia hora. Uhum. E, cara, eu saía da entrevista, você vai ganhar, sei lá, X mil reais, que era 2 vezes o que o cara ganhava na empresa atual, assim, sabe? E aí, óbvio, o cara ia. E aí, óbvio que o cara vinha, mas o que eu Nem sempre criava? performava. O que eu criava, né? Eu criava um cara que nos 3 primeiros meses ia performar razoável ou bom, mas quando o mercado voltou, né, e eu entendi o que era um sênior, o que era um pleno, esse cara não era sênior. E aí eu tinha um cara que ganhava o salário de sênior, que era pleno, que, assim, acabou com a cultura da empresa, porque todo mundo sabia que o cara que era pleno ganhava muito mais que os outros plenos, mas na verdade só tinha o título de sênior. Sim. Então, assim, gerou uma baita confusão. Então, provavelmente esse processo seria mais bem estruturado, sem sombra de dúvida. Mas e você teria gastado menos dinheiro, né? Talvez muito menos. uma rentabilidade muito mais favorável para você. Muito menos. É que assim, na Corbis, né, eu acho que isso tem que estar no DNA do empreendedor brasileiro, principalmente os que não têm recurso, que era o meu caso, né? Empresa 100% bootstrapping. Você começou com R$50. R$50 era emprestado do pai do meu sócio, ainda tive que devolver. E antes disso, você fazia o quê? Eu sei que você vai falar disso, mas o que você fazia antes? Cara, eu era designer. Você era designer. E aí você comentou que trabalhava numa agência e tal, acho que... Você era designer, trabalhava numa agência, e aí como é que veio o clique de você montar esse negócio e você começou... Que não era a Corbis, era a Santa Mônica. É, isso aí. Que era uma outra agência. É a mesma, a gente só mudou o nome. Só mudou o nome, é marca, rebrand. Tá bom, vai lá. Mas a gente, quando eu comecei a querer empreender, na verdade, acho que desde criança, assim, porque... Minha mãe perguntava, né, o que você quer quando crescer? Eu falava, quero ser rico, quero ter empresa. Tipo, eu não tinha eu não queria ser bombeiro, né, ou médico, ou qualquer coisa assim. Você já chegou com esse DNA. E aí, com 13 anos, eu fui trabalhar numa ONG, que eu era tipo, meio que um faz tudo lá. Eu tinha feito um curso de informática básica, sabe? Então, se cair a internet, eu falei, chama o Felipe. Tem que arrumar um computador, chama o Felipe. Felipe faz tudo. Era o faz tudo, exatamente. Tem que limpar o chão, chama o Felipe também. E eu fazia tudo. E lá eu conheci um cara que prestava serviço de publicidade para essa ONG. E eu me apaixonei, assim, eu fiquei encantado. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E aí, com 13 anos, eu trabalhava, estudava, e à noite eu ficava estudando, assim, ficava, tipo, fuçando em Photoshop, sabe, em programação. E aí, com 16 anos, eu falei, tô pronto, vou abrir minha primeira agência. Olha. E aí, com 16 anos, eu abri minha primeira agência, que era uma produtora digital. E você curtia a agência? Esse trabalho era algo que você gostava? Eu sempre adorei. Ou é uma coisa que, às vezes, é uma oportunidade? Não, sempre era o que eu gostava mesmo, o que eu queria fazer de fato, assim, não era... Mas você... eu me achei, assim, sabe? Tipo... Mas a agência, naquela época, assim, né, o digital, ele veio crescendo, né, quando a gente fala de e-commerce, veio numa escalada, né? Quando você pensou em agência, era uma agência que já tinha um pouco desse olhar, ou era mais uma agência de... Cara, publicidade, gráfico... Oi? Que isso, a gente fazia cartão de visita, fachada de loja, site, o que pagasse a gente fazia. Tipo, panfleto, cardápio, né? Qualquer coisa, logo, marca de loja, fazia tudo. Legal, tudo. E aí? E aí a gente quebrou, obviamente, essa agência de 16 anos não deu certo. Quer dizer, quebrou, né? Não, você... Quebrar era relativo, porque não tinha zero. Mas assim, Mas ela quebrou ou você não tinha a atração que você esperava e mudou o modelo de negócio? Isso, não, ela não tinha a atração que eu esperava. Então você não quebrou, você mudou. Um jeito bonito. Não, mas eu saí mesmo, eu cheguei a fechá-la. Entendi, como empresa você fechou. Eu fechei. Tá. E aí eu fui trabalhar num outro lugar, aí isso eu tinha 18 anos, mais ou menos, aí com 20 anos... com 20 anos eu abri a Santa Mônica, com o Renan, com o meu sócio. Que eu não desisti, né? Eu falei, não, só vou... Que aí o Robson conheceu Santa Mônica... Foi nesse período. Foi nesse período. E teu sócio tá com você até hoje? Tá até hoje. O outro fundador tá comigo até hoje. Legal. E a gente abriu, a gente ficou uns 4 anos derrapando nessa história de fazer panfleto design, né? Não sei o que, design, logomarca, qualquer coisa. Ainda site. Nessa pegada. Isso. E por que você decidiu voltar num negócio tempos depois que... Tô perguntando isso porque às vezes o empreendedor ele pensa assim, dia sim, dia não em desistir, né? Então você
deixou um negócio, geralmente, às vezes, o empresário, assim, 90% dos casos, ele desiste daquele negócio e aí ele repensa, mas vai abrir uma outra coisa. E você montou algo muito semelhante. Qual foi o teu start para tentar, de novo, alguma coisa que não deu exatamente certo como você esperava? Eu vou tentar responder com a cabeça do Felipe de 20 anos, tá? É não isso. com o de 34 Não, é hoje. isso. Mas você pode responder com algum recurso de terapia, né? Que às vezes, né? Pois é. Cara, eu acho que assim, o que me motivava muito naquela época eram 2 motivos. Era o primeiro, eu odiava o processo burocrático de trabalhar numa empresa, assim, sabe? De não ter, enfim... Liberdade, governança. autonomia. Tudo que eu dou valor hoje eu odiava naquela época. Sim, sim. Governança, né? Processo burocrático, blá, blá, blá. E o segundo é que eu sabia que eu tinha feito muita coisa errada e que eu podia fazer melhor. Basicamente era isso. Então eu sabia que, pô, eu não vendi. Você refletiu e falou, putz, eu posso agora... Eu posso melhorar e montar um negócio, enfim, melhor. Você é um cachorro vira-lata, eu também. Vou te dizer, e Robson também. Uma vez eu tava com um cara que tinha uma agência, também empreendedor, quebrou, abriu, não sei o quê, várias vezes, na Ace, tava lá no café lá embaixo, contar essa história rapidinho, e aí a gente tava conversando, eu e Polly, com ele, um cara é uma figura. Ele chegou pra mim e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu sou um cachorro vira-lata. Eu, fala, o que você quer dizer com isso? Ele, seguinte, vou te dar um exemplo. O que é o cachorro de madame? O cachorro de madame é aquele cachorro bonitinho, que toma banho 2 vezes no pet shop, que come na hora certinha, que tem a raçãozinha, que tem a hora de descer pra fazer o xixi, né? Ele não pode comer nada diferente daquilo. Ele não transa com ninguém, não cruza com ninguém. E ele tem uma vida o quê? Dentro de uma ordem, dentro de uma gestão do tempo. Sim. Eu falo assim, eu sou o vira-lata. O meu instinto, ele é assim, cara, eu sou o vira-lata da rua. Eu quero comer o frangão, eu vou fazer o olho de gatinho do Shrek pra ganhar mais comida, eu vou fazer xixi no poste onde eu quiser, eu faço cocô onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Né? E ele fez essa analogia muito interessante, porque ele foi um cara de empresa, como eu também fui, trabalhei na Ambev durante muito tempo, e eu sempre fui uma grande... Eu adorava, mas eu odiava ao mesmo tempo, porque eu me sentia presa em tudo que eu gostaria de fazer. Inclusive, num podcast que a gente gravou, ela falou, eu entrei na Ambev sabendo quando eu ia sair. Exatamente, era um plano dentro da minha estratégia. De vida. E eu sempre me vi assim, você falou muito disso, né, de que desde pequeno você tinha, eu só não tinha consciência de que eu gostaria de empreender, porque pra mim, assim, eu não tinha essa referência, né, minha família, todo mundo trabalhava em algum lugar, ou eram funcionários públicos e tal, então eu via empreendedorismo como uma coisa muito distante, como a maioria das pessoas vê, hoje menos, né, porque a gente tem mais casos de sucesso, né, empreendedorismo virou um ato heróico, né, você teve a Endeavor no Brasil e tal. E aí, isso me marcou muito dessa história do vira-lata, porque é quase um instinto mesmo que a gente tem de querer fazer e ter autonomia, né? E que depois isso vira... E aí entra uma pergunta que eu quero te fazer, entra uma pedra no sapato do empreendedor, que é a mudança de empreendedor para empresário, que é você ter um organismo vivo, autogerenciável, que demanda você ter gestão. E muitas vezes esse é um baita inimigo nosso mesmo, porque como a gente é cachorro meio vira-lata, a gente quer fazer xixi no poste, né, a hora que a gente quer. E aí, como é que foi essa virada? Cara, faz pouco tempo. Vou saber. Faz pouco tempo. Foi muito difícil, muito. Não só pra mim, mas pra todos o pessoal da diretoria, os meus sócios, principalmente. Porque assim, a gente era muito acostumado a ir lá e fazer o que tem que ser feito. É o que você falou, o cachorro vira lá. Cara, não tem jeito. Se não tem um caminho, a gente vai por outro e fura o processo e assim, o que importa é muito mais execução, né, do que qualquer outra coisa. Isso, mas por que isso? Porque a gente estava muito acostumado a empresa depender muito da gente. E eu falo que a empresa dependia da gente, não é quando a gente tinha 3, 10 funcionários. Cara, quando a empresa tinha 200 funcionários, a empresa ainda dependia muito dos fundadores. Em termos de operação, inclusive, né? Então não é... Sim. O pessoal pensa, tem 200 funcionários, o cara não faz mais nada. Pelo contrário, a gente fazia muita coisa. Aquela frase, muito empreendedor fala isso. Eu não aguento mais gente. Eu prefiro parar de crescer do que ter mais gente sob a minha gestão. Mas esse é uma... O francês aqui é uma bela cagada, né? Sim, mas a maioria, muitas vezes, chega pra gente assim, com pânico, porque cresceu uma estrutura hierárquica completamente desestruturada, quer dizer, ele contrata gente que é tático, mas que pensa de maneira operacional,
e às vezes até diretores que não conseguem pensar nem de forma tática. Aí o que acontece? O CEO ou os sócios ficam super sobrecarregados, porque ele tem que fazer o trabalho do estratégico, o tático e o operacional. A gente passou muito por isso. Legal. E assim, quando a gente começou a entender que isso não ia dar certo, é quando a gente não tinha mais braço para resolver todos os problemas. Ele falou, pera, tem alguma coisa errada na estrutura. Né? Alguma coisa na organização da empresa que não tá certa, né? E aí a gente refez assim, a gente mudou a empresa inteira. Imagina você tem uma empresa, sei lá, já tava com uns 300 funcionários, não sei. E aí foi... E aí você muda tudo, assim, você fala, cara, a partir de agora funciona desse jeito, são squads, são hubs, são células, cada tem um diretor, Mudou cada um tem toda seu a estrutura PNL, de não sei gestão. o quê. Tudo, mudou tudo. E Vocês fizeram isso sozinhos? Vocês contrataram não, a gente fez consultoria? sozinho. Foi no braço? Foi na unha. E vocês já tinham feito alguns M&A, já tinham estruturas de outras empresas que vocês incorporaram, né? Já. Cara, assim, nossos M&As, depois eu conto esse episódio, mas era assim, o pessoal acha que é tudo bem estruturado, né? Não, que isso, gente? A gente chegava nas agências e falava, quero te comprar aí, vamos... Né? Vamos negociar? Vamos negociar. E não sabia nem os passivos, sabia nada. Obviamente, a gente foi estruturando. Claro. Assim, hoje eu posso dizer que eu sou assim, não mestre, mas eu conheço muito sobre M&A, assim, porque eu fiz 7, né, no processo e vendi a empresa ainda. Então, sim, então você teve nas duas pontas. Eu tive nas duas pontas. Foi comprador por 7 vezes e foi vendedor por uma. Mas voltando ao assunto, depois que a gente fez essa reestruturação, cara, deu todos os problemas possíveis e imagináveis, assim. Mas a gente sabia que era um período. Assim, de adaptação, transição. E hoje a gente colhe, assim, todos os frutos possíveis e imagináveis também dessa reestruturação. Então, a carga do CEO hoje, que é o meu papel e o do Renan, a gente é co-CEO, a gente divide o papel do CEO, né? Era totalmente menor, assim. A gente não tem mais aquele... dá certo? Co-CEO? Dá muito certo. É muito bom ter alguém para dividir a tomada de decisão. É muito bom. A gente adora. Assim. Isso é curioso, porque é muito comum a gente olhar um CEO que ele toma a última decisão, né? E eu tenho visto várias empresas de tecnologia compartilhando decisão como co-CEO. Porque eu acho que assim, né? Eu costumo dizer o seguinte, sócio pode ser maravilhoso e pode ser uma âncora. Porque se você tem um tomador de decisão que tem valores, aí entra a cultura, que não são... E a maioria das pessoas escolhe um sócio, muitas vezes não por valores, né? Eu digo cultura, atitude. Escolhe porque eu sou de marketing, você é de vendas, ou você é de finanças, ou de tecnologia. E aí, nessas decisões, muitas vezes você tem alguém que gera uma força contrária. E aí, funcionou pra vocês? Eu cheguei a ter... Quando eu vendi a empresa, a gente tinha 22 sócios. Que delícia. Que loucura. Do ponto de vista. Eu tô sendo irônica. Quando eu conheci ele, era ele, o Renan... Porque aí não dá pra ser cachorro louco, né? E alguns mentores, não era? A gente nunca teve investidor. Então era alguns mentores. Era alguns mentores, eu lembro disso. Mas assim, o que a gente fez pra preservar? Porque assim, o nosso modelo de negócio... Como é que você é cachorro louco com 22 sócios? Então, aí que tá o pulo do gato do nosso modelo de negócio. Você tem que fazer. Eu era o terapeuta, muitas vezes, inclusive. Mas assim, acho que a estrutura que a gente montou, né? A gente montou basicamente a estrutura societária que a gente tinha uma holding. E tinha um monte de empresa operacional embaixo dela. Por mais que fosse só uma empresa, só uma Corbis... A gente tinha a Corbis Chile, a Corbis México, a Corbis Argentina, a Corbis Brasil, o produto Mobfic, e assim por diante. E essa holding era intocável. Então, assim, essa holding tinha eu, Renan e mais alguns sócios com o maior cap table da companhia. Então, a gente preservou o cap table aqui. Isso foi muito inteligente. Isso. E aí, a gente, obviamente... A gente errou em termos de sócios em cultura. Erramos várias vezes, tá? Isso não foi... A gente não acertou sempre, não. A Carol costuma dizer o seguinte, desculpa te interromper, Felipe. Se você não teve, um dia você vai ter problema com sócio. Ou você teve ou terá. Ou terá, é isso. Em algum momento. Eu já ouvi isso em outra expressão, mas tudo bem. Com chifre, você não tem... Vai ter, né? Vai ter. Se você não tem, você tá tendo. Se não tá tendo, você terá. Mas tudo bem. É isso aí. Mas enfim, e aqui embaixo nas empresas operacionais eu tinha um sócio, então o sócio tinha, sei lá, 30% da Chile, eu não lembro exatamente dos cap tables, mas o outro tinha 20% da Argentina, o outro tinha 40% do México, mas a tomada de decisão final era da holding. Então assim, por mais que eu tivesse esses sócios todos aqui embaixo, óbvio, tinha que administrar ego, tinha que administrar um monte de problema, como a gente manteve o cap table aqui em cima... e o principal quantidade de equity aqui em cima na holding, a gente não tinha esse problema de, tipo, se tivesse um conflito, a gente conseguia, assim, não era dar um top-down, mas todo mundo sabia que a gente era o CEO da empresa de fato, a gente tinha mais equity e tudo mais. Então,
essa estrutura permitiu a gente ter um monte de sócio. Existe uma autoridade ali, né? Ainda que seja pelo equity. Existia, assim. E uma governança, né? Isso não quer dizer que eu não tinha problema. Lógico. Tive um monte de problema, mas ainda assim a gente conseguiu. E outra coisa que me ajudou muito, quando a gente fez essas aquisições e ficou colocando esses sócios embaixo, cara, a direção estava sempre muito bem alinhada. Talvez não os caminhos. Mas a direção... Mas, cara, a gente vai vender essa empresa. Você tá afim? É isso. Essa é a gente vai vender essa empresa pode ser daqui 3, daqui 4, daqui 5, daqui 10 anos, mas a gente vai vender essa empresa. Se você não quiser vender a empresa, não entra. Nem vem. Não entra, porque a gente vai vender a empresa. A gente está construindo todo esse ecossistema, essa estrutura para depois fazer um exit. Para fazer um exit, é isso. E aí, se você quiser ficar, se não quiser ficar, aí, cara, é outra história. Mas assim, a gente vai vender a empresa. Você tá afim? Alguns falaram não, inclusive. Falaram, não, eu quero fazer um sonho aqui, quero ter a maior empresa do mundo, sei lá, não sei o quê. E aí não entraram. Não rolou. E outros, não, vamos vender, vamos fazer Será que eles se arrependem agora, depois de 2022? Cara, eu me arrependeria. Pensando bem. Mas assim, uma coisa legal, né? Essa virada, né, de empreendedor para empresário, né? E aí eu digo muito isso. Empreendedor é um conjunto de habilidades. Você pode ser um empreendedor, sei lá, né, um intraempreendedor e tal. Mas o que a gente percebe muitas vezes nos empreendedores que a gente atende, né? Quando a empresa começa a escalar e o empresário começa a perder o controle, porque o empreendedor, por natureza, ele é um viciado em controle. Por isso ele opta por empreender. Mesmo sendo super arriscado, né? Isso aí eu tô dizendo porque a gente tem na Boomit um instituto, né, de psicologia que apoia junto, né, vários trabalhos de mentoria e de desenvolvimento de liderança. A gente tem apoio psicológico, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar esses desafios. E o que a gente percebe? O empreendedor, ele opta muitas vezes por empreender, porque numa primeira infância ou segunda infância, ele passou por situações na vida dele que fazem ele ter a necessidade de exercer o controle. Então, por isso, apesar de todo o risco, toda a loucura, eu prefiro ser um cachorro louco e né, comer mal, dormir mal, nananã, porque eu quero ter o domínio, né, sobre a minha própria vida. Eu prefiro controlar a minha própria vida do que deixar a minha vida sob a mão de outros, que eu nem sei quem são. Né? Isso posto, traz um grande paradigma do ponto de vista da gestão. Porque quando o empreendedor ele começa, aquela estrutura começa a crescer, você começa a não ter o controle sobre as pessoas, porque você começa a contratar gente, né, que de repente você nem sabe quem é, e que está ali tocando o negócio, e isso a gente vê que muitos empreendedores passam por um processo de transição, em que às vezes começam a ter depressão, pânico, insônia. Eu vou te contar uma história sobre isso. Então, eu queria que você falasse disso, porque isso é muito interessante, porque você viveu essa jornada e foi rápida, né? Como é que você trabalhou a sua saúde mental para viver isso? Não saúde mental do ponto de vista de fragilidade ou fortaleza, mas assim, cara, a gente tá falando de mexer em coisas muito proprietárias lá do seu desejo de quando você era criança. Eu concordo 100%. Olha só, para quem tá ouvindo ou assistindo, sei lá. Cara, eu sou o CEO, eu sou a pessoa que tem mais, vamos chamar de poder, sei lá, de decisão, mas eu sou a que menos tem poder ao mesmo tempo. Isso é a coisa mais louca do mundo, porque assim, eu não faço nada sem o meu time. Eu não consigo executar nada sem o meu time. Eu só tomo decisão, mas assim, se meu time não tiver comprado, se ele não tiver indo pro mesmo caminho, cara, não vai acontecer. É surreal. Então assim, não adianta, não dá pra fazer pelo ódio, né? Falar, vai fazer, não sei o quê. Isso e não a existe, grande habilidade de quem começou um negócio com R$50 emprestado é o quê? O fazer. Exato. Pois é, você teve que ter uma habilidade muito acima da média pra fazer. E você deixar de ser viciado em fazer é um grande mudança. Dolorido. Olha só, no processo, quando, assim, eu devo ter passado por esse processo há 1 ano e meio atrás. Bem na época que a gente estava no meio do M&A, inclusive, que foi assim, o pior ano, foram 14 meses de negociação, tá? Bastante, né? Então assim, foi assim, os piores 14 meses da minha vida, assim, porque, meu, puta ansiedade, aí você começa a largar a mão, não vai sair? Aí vai dar certo ou não vai dar certo, assim, enfim, uma loucura. E ao mesmo Nesse tempo... momento você deixa de ser CEO. Você deixa de ser um negociador de M&A, cara. Tipo, meu trabalho era esse. Mas, enfim, ao mesmo tempo, eu comecei a perder esse lance de eu não sou mais a pessoa que executa, né? Eu sou o cara que tem que fazer gestão de pessoas. Cara, foi muito dolorido, assim. Eu comecei a ficar doente real. Doente, assim, depressivo. Tipo, puta, mano, não gosto mais do que eu faço. Isso aqui virou uma porcaria. Não quero mais a Corbis, né? Então, assim, foi muito difícil pra mim, de verdade, assim. Muito difícil. E assim, aí eu comecei a ter que lidar com conflito com o diretor, sabe? Eu comecei a ter que ser o psicólogo de muitos outros diretores, os diretores brigando entre eles.
E eu no meio, e todo mundo jogava o pepino pra eu resolver. E eu falava, gente, só faz o e-commerce aí, só vamos trabalhar e fazer o que tem que ser feito, né? Vamos entregar. E lidar com um monte de ego, e puta, pra mim foi muito difícil. Hoje, eu entendi que faz parte do meu job description, muito mais do que executar, assim. Na verdade, executar é zero meu job description. Mas na época, eu lembro que eu não dormia, eu comecei a ficar depressivo real, assim, tipo, de não querer trabalhar mais. E afetou a tua vida pessoal? Muito, eu quase me separei na época. Cara, deu um monte de pepino, assim, tipo, fiquei distante da minha filha, que, pô, a melhor coisa que eu tenho na minha vida é minha filha, eu fiquei distante dela uma época. Então, assim, foi um ano e meio ali bem conturbado, até eu conseguir virar a chave. Aí, quando eu consegui virar a chave, entender que era, tipo, puta, eu não sou mais o Macedo empreendedor. E não tem problema eu não saber o que eles estão falando na parte técnica lá, não tem problema eu não ser o cara mais antenado em tecnologia, não tem problema eu não ser o cara mais foda de e-commerce que você vai encontrar no Brasil, não tem problema. Eu sou o cara empresário agora, eu sou o CEO, eu não sou mais uma Se você pudesse definir, pra você hoje ser CEO é ser o quê? Cara, pra mim, gestor de pessoas e gestor financeiro. Tipo, são as duas coisas mais importantes. E gestor de vendas, eu acho que são os 3 pilares mais importantes. Porque você tem que vender, obviamente, você tem que ter uma boa gestão financeira, mas você tem que entregar. Entregar em serviço, principalmente, né? Não só em serviço, mas principalmente serviço. É gente, né? E você falou 3 coisas, né, que eu super concordo, inclusive num outro podcast falei disso, né, com os meninos da Effect, né, que fazem gestão tributária e tal. E o que a gente vê? 2 dessas 3 coisas que você falou, o empreendedor detesta. O empresário, né? O empresário passa a gostar, mas gostar ou a respeitar. Muitas vezes o empreendedor ele só está preocupado com vendas, marketing e vendas. E é o que ele gosta, muitas vezes, né? É o novo, é o negócio, o marketing é uma área que muda o tempo todo, é criativa. Finanças é criativo? Não. Mas Exato. Mas é extremamente importante, porque tem muita empresa, às vezes, que chega pra gente com um desafio, quando a gente vai olhar, o processo financeiro tá drenando a empresa de um jeito que, às vezes, o CEO ele nem sabe o que quebrou. Ou está perto de quebrar. E aí, o outro ponto que você falou é gente, né? E eu acredito muito que uma das habilidades que o CEO ele precisa desenvolver é a habilidade de entender de pessoas e saber motivar as pessoas naquilo. Tem um outro podcast, depois eu te mando, assim, né? A gente conversa, né? Que o Parente, né? Que é um mentor nosso, e ele fala ele foi um vice-presidente, né? E trabalhou muito fortemente com essa questão da imagem corporativa, né? Então, assim, essa parte institucional, ele realmente é um fera. E ele fala que em qualquer processo que você queira implantar numa empresa, ou até para fora, né, do ponto de vista de marketing, de imagem, você passa por 4 fases. Primeiro, eu informo, eu educo, eu motivo para transformar. E quando ele falou isso, eu falei, nossa, ele colocou num framework, né? Inclusive, ele é muito bom para isso. É impressionante como ele pega um negócio e ele transforma um negócio que é complexo num negócio simples. E eu gravei esse negócio e eu uso isso, às vezes, no meu dia a dia. Eu falo assim, pera, eu tenho que informar, eu tenho que educar, eu tenho que mostrar para as pessoas uma razão pela qual a gente está fazendo o que a gente está fazendo para transformar. Senão, não vai. Né? Então, eu falei disso para dizer que, assim, eu acho que o CEO ele tem que ser um grande entendedor de gente. Exato. Como é que e é super cansativo, porque quando a gente fala de um processo em que a gente está acostumado a ser aquele que faz, tipo, me dá que eu faço. Isso aí. É quase assim, vestir a sandália da humildade. Acho que diria que todo mundo já pegou, assim, a pessoa não tá conseguindo fazer, você vai lá e pega. Exato. Quem nunca fez isso? Eu faço melhor. Mais rápido, faço melhor, etc. Exato. E tem um processo de confiança aí, que é muito difícil a gente confiar. Né? E eu acho que ninguém fala disso, mas assim, a verdade é que o empresário é um grande desconfiado. Né? E tem um olhar de arrogância, né? Porque, pô, eu fui lá, eu fiz, mas ele não é, essa pessoa não é capaz. Só que aí tem o ponto. Por que a gente às vezes não confia? Porque a gente, quando olha para como o outro está fazendo, a gente quer que faça do nosso jeito. Ou essas pessoas, às vezes, a gente coloca em posições e elas não estão preparadas. E aí elas decepcionam a gente. Então, vira um ciclo vicioso, eterno, de controle, quero entender, né? Acho que, assim, pegando esse até gancho que você falou, o empreendedor, ele tem 2 preocupações, que geralmente é vender e entregar, só. Né? Que já tá tudo bem. Eu acho que faz parte do jogo, né? Faz parte do começo. É o do 0 a 1 que a gente fala, né? Do 0 a 1, né?
Mas, cara, quando você começa a entender, tipo, que uma gestão financeira pode quebrar, e quase quebrou uma empresa, inclusive, tá, gente? Porque a gente não tava nem aí, assim. A gente contratava um gestor financeiro, não sabia nem o que o cara tava fazendo, não sabia nem quanto pagava de imposto, sabia como funcionava a tributação, não sabia arquitetura societária, sabia nada. A gente só se preocupava em vender e entregar. Aí você começa a ter outro olhar. Hoje a gestão da Corbis, ela nasce nas finanças. Então, assim, a gente olha todas as finanças todos os meses. A partir das finanças, a gente começa a identificar todos os indicadores. Se a gente está tendo muito churn, se a gente está tendo muita gente saindo, quais os motivos do churn, se a gente não está vendendo, se não está crescendo receita. E a partir dali começa todas as investigações cascateando, né? Por que a gente teve um churn? Será que as pessoas não são qualificadas? Será que o processo está ruim? Será que não sei o que? E aí a gente faz a gestão dessa forma. Ou por que a gente não cresceu? Será que não teve venda, né? O que está acontecendo? A gente começa a fazer a gestão dessa forma. Hoje esse é meu trabalho, majoritariamente, inclusive. Sim. Então, Depois que você vendeu, né, e foi um dos maiores, das maiores vendas aí, né, do e-commerce, de agência, né, como você falou, o que mudou para você hoje, assim? Porque você chegou né, a gente não pode abrir números aqui, mas num lugar que para muitos empreendedores, cara, botaria ali o seu dinheirinho no bolso e talvez ia falar, Olha provavelmente você deve ter um A gente falou lock-up. sobre isso ali fora, há 20 minutos. Cara, por que você não se aposentou? Cara, Provavelmente você deve ter um lock-up ou alguma situação que você precisa estar ali. Mas assim, qual que é o que você espera pro futuro? Não sei se você pode falar, tá? Mas Posso, assim, posso. qual que é a tua motivação hoje? Cara, assim, a grana é super importante, né? Pode ser viver de renda, a gente não vai achar. Não. Esse é um dos planos, mas não só ele. Mas eu tenho 34 anos, né? Então, assim, sou, dadas as devidas proporções, super jovem, né? Sou novo. Então, cara, vou me aposentar com 34 anos, qual o sentido disso, né? Não faz o menor sentido. Primeira coisa que aconteceu é separar da minha mulher. Certeza que ela não me aguentar em casa todo dia. Mas você começa a buscar outras coisas que te motivam, né? E no meu caso, hoje eu tenho um plano muito grande para a Corbis, que apesar de sermos vira-latas, e eu concordo com tudo que você falou, tá? O brasileiro tem um problema, na minha opinião, que é a síndrome do vira-lata. Sim, sim. Tipo assim, a gente sabe... O poder de ser o vira-lata, na verdade, é super bom. Só que a gente acha que é ruim. A gente acha que é ruim. A gente acha que é um problema. E quando a gente começou a expansão da Corbis para fora do Brasil, principalmente para Europa e Estados Unidos, eu vi que a gente mano, desculpa de novo o francês, mas o brasileiro é foda, a gente é muito bom. A gente sabe fazer um negócio muito bem. O europeu deu a hora, bateu a caneta. Vai embora. Cara, não, é surreal. A gente é trabalhador, a gente é super criativo para resolver problema. Tem uma inteligência emocional de saber contornar situações. Talvez a gente não seja tão bom em processo, concordo, mas assim, mas isso se aprende, não tem problema. Exato. Então, assim, o meu próximo objetivo agora, cara, é montar uma empresa brasileira que expandiu pro mundo inteiro e falar, cara, a gente é brazuca, a gente sabe fazer negócio do jeito brasileiro e a gente comeu com farinha o mercado americano, comeu com farinha o mercado europeu, para tirar um pouco dessa síndrome do vira-lata do brasileiro, para mostrar que mesmo fazendo do nosso jeito, a gente consegue fazer coisas incríveis, entendeu? Isso me lembra muito, né, um pouco do que o trio, né, o 3G, um pouco mais old fashion hoje, nos momentos atuais, mas que eles tinham muito esse objetivo, né? Quando teve a compra, compraram a Bud, né? Que, putz, era o maior símbolo americano. E isso foi, na verdade, um grande orgulho e mostrou para o mundo que a gente sabe fazer negócio. A gente pode até dizer que, putz, talvez hoje o modelo de gestão, a forma que foi feito, que tirou tapete, que tirou cavalinho, que tirou baleia, que tirou tudo, né? Talvez hoje em dia não seria tão bem aceito usual, né? no mundo de hoje. Mas a gente não pode esquecer feito. que a gente tá feito, tá lá, e a gente tá falando, né, que virou, né, uma das maiores empresas do mundo de bens de consumo. Então, acho que a gente sabe sim fazer negócio, né? E, poxa, eu torço muito que, né, espero daqui a alguns anos, né, você sentar aqui e falar, consegui, né? Tá acontecendo, assim, a gente tem uma presença boa na Europa já, a gente tem uma presença boa nos Estados Unidos, mas ainda é muito tímido, né? Eu quero que seja... Assim, consistente. Consistente. Eu quero falar, cara, eu tenho 80% da minha receita vem dos Estados Unidos e a gente é a maior empresa de e-commerce dos Estados Unidos. Eu quero que a gente seja a maior empresa de e-commerce da América Latina. Não, desculpa, da Europa. Da América Latina você já é. América Latina eu já sou. Quero ser a maior empresa de e-commerce da Europa. Então, acho que esse é o próximo objetivo, assim. Muito legal. E assim, isso também se enfrenta a muitos outros problemas, né? Cara, aqui no Brasil é muito difícil achar gente que fala inglês, profissional que saiba lidar com a cultura, tipo, americana ou europeia. Mas assim, já tive outros desafios na vida também. Queria contar um caso aqui que eu tive com ele, que eu acho que muito do que você construiu veio dessa sua cultura e dessa sua atitude.
Só para a Carol entender e para a nossa audiência entender, eu, em 2014, montei um e-commerce com um sócio. Fui convidado para montar um e-commerce de distribuidora de cosméticos. E foi a Santa Mônica, a antiga Santa Mônica, e o Felipe, que construiu esse primeiro projeto para mim. Implantou VTEX e tal. Tava indo muito mal, assim, depois de uns 8, 9 meses. Não era culpa nossa, hein? Não, Pelo não, amor de não Deus. era, não era. Aí a gente voltou nele e falou assim, cara, pô, a gente não tá escalando, cara, não tá tracionando, assim, a gente acha que precisa converter mais, etc. Vamos fazer um projeto novo. E aí ele sentou com a gente e falou assim, cara, se a gente fizer esse projeto, vocês vão faturar 1,5%, 2% a mais do que vocês faturam hoje. Não vale a pena. Eu te cobrar, na época era, sei lá, 20 mil reais para fazer esse projeto, para vocês faturarem 1,5% a mais. A gente faturava na época 15 mil reais por mês. Qualquer empresa que eu fosse ia colocar esses 20 mil reais para dentro. E ele falou, não vou fazer esse projeto para vocês porque não compensa. Isso é uma empresa que pensa no cliente, centrada no cliente, e acho que muito do que você construiu veio daí. Eu falei, cara, quando eu saí com ele ali fora pra gente bater um papo, lembrei disso, falei, cara, lembra dessa história? A gente foi Eu assim, não lembrava, assim. pra falar a verdade. Falei, cara, isso levei pra vida, assim, foi 2015, 2016, mas muito do que você construiu acho que veio daí, dessa mentalidade de, colocar o cliente no centro, entregar realmente o que o cara precisa, não o que vocês acreditam que ele quer e etc. Acho que isso Esse foi é um dos legal. desafios da escala, sabia? Uhum. Porque, assim, muitas vezes o cliente... Cultura, né? Mas, assim, a gente conseguiu manter isso, mas não como era nessa época, por exemplo. Sim. Hoje é muito difícil, às vezes eu tô com um analista lá no cliente e tudo mais, e o cliente pressionando por alguma coisa que ele quer, mas não é o que ele precisa necessariamente. Então, é muito difícil a gente contornar e falar pra pessoa, gente, vocês fizeram errado. Tipo, mas o cliente pediu, ele queria, ele me fez pressão, ele falou que ia cancelar o contrato. Tá, mas ele vai cancelar o contrato daqui 3 meses, porque isso aqui não vai prestar, não vai servir. Então, ainda é um desafio, até hoje, assim. Isso nem com método, nem com processo e nem com qualquer outra coisa mecânica funciona. Isso é só cultura, não tem jeito. Então, é muito treinamento, é muito, sabe, é muita palestra, é muita coisa prática. Mas é bem difícil, cara. Isso é bem difícil manter, bem difícil. Legal. Mas eu concordo, a Corbis foi muito por conta disso. A gente sempre colocou o nosso cliente no centro. E não o que o cliente... Às vezes o que o cliente queria, tirava ele do centro do negócio, às vezes, entendeu? Então, a gente sempre focava assim, cara, o que o cliente... O que vai dar certo pra ele, não exatamente o que ele quer, o que ele Não é só deseja. o cheque, né? Sim. Não é só o cheque. Exatamente. Legal. Você falou, né, que num momento de M&A você quase separou, né, que você ficou num momento difícil, né, da sua vida pessoal. Hoje, olhando, né, o que mudou, né, hoje? Né, assim, e aí é um pouco mais fácil a gente refletir agora, né, você já passou por isso. Sem dúvida. Do que naquele momento, né? O que você teria feito de diferente? Porque a gente percebe muito isso, né? A quantidade de empreendedores que às vezes se separam, né? Não tô dizendo que se separar é errado ou certo, cada um faz o que quer, mas que a vida realmente do trabalho invade o profissional, né? Como se fosse... Acaba que a vida não dá para dividir entre pessoal e profissional, a gente sabe muito bem disso, principalmente quem é empresário. Mas uma coisa que para mim é muito clara, né, até estava falando num outro podcast sobre empreendedorismo feminino, é muito comum mulheres empreendedoras se separarem. Isso é, assim, estatisticamente, assim. E aí tem algumas razões, né? Uma delas é que é muito difícil para um homem não ser, talvez, a atenção máxima daquela mulher, né? E às vezes ela atrasa um pouco a maternidade, ela vai compensando isso até a empresa rodar sem ela para que ela fique mais sustentável, não só no negócio, como na vida pessoal. O que hoje, se tivesse um empreendedor assim, vivendo o momento que você viveu lá atrás, o que você falaria para ele hoje? Nossa, ou ela. Difícil, ou né? ela, né? Difícil, né? Assim, eu acho que a vida é feita de acordos, né? E contratos, né? Essa é a minha opinião, de verdade. Então, assim, eu fiz um acordo com a minha mulher. Eu falei, cara, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Pode durar 1 ano, pode durar 2, pode durar 3 meses. Com ela, especificamente. Com a minha mulher. E aí eu falando da minha vida pessoal nesse sentido. E, cara, assim, eu vou ficar ausente. Tipo, eu vou focar nisso porque isso aqui pode mudar a nossa vida pra sempre. E, de fato, mudou a nossa vida pra sempre, tá? E, assim, ela foi muito, mas muito, muito parceira. Muito paciente. Ela entendeu. Muito, assim, muito. Quando eu falo que eu quase separei é porque... Chegou uma época que eu tava acordando falando de cláusula do contrato da compra e venda da empresa, assim, tipo, eu tava pirando, literalmente.
Mas ela foi muito, muito parceira, muito paciente, me ajudou muito no processo a, tipo, calma, vai dar tudo certo, sabe? Tipo, sempre foi uma pessoa muito positiva e tudo mais. Mas se eu fosse dar de novo, é muito fácil falar agora. Sim. Tipo, é muito fácil. Cara, o processo é muito Mas dolorido. sabe, é muito fácil, mas às vezes não tem ninguém hoje, quando a gente vê podcast, ninguém fala desse lado pessoal que muitas vezes ele fica esquecido. E às vezes tem alguém assistindo que está vivendo um momento difícil e que mesmo que você já tenha vivido superado, tudo bem, você já viveu. Você é tipo um mentor para quem está assistindo a gente agora. É que assim, na época, eu tive algumas pessoas que passaram por isso e falaram, não, calma, vai dar tudo certo. Que calma, você não sabe de nada que eu tô vivendo. Sabe, você fica tão ansioso, que parece que é aquela coisa que às você vezes tá a pessoa passando... fala calma, você quer morder, né? Isso, sério? Exatamente. Uhum. Mas assim, acho que até é bom que saibam, por exemplo, eu tenho problema de memória até hoje por conta disso. Tipo, me afetou real, assim, tipo... De estresse. De estresse, eu tenho problema de memória, eu sou outra pessoa depois do M&A. Real, assim, foi muito pesado. Mas Isso é um assim, ponto importante, né? Às vezes, muitas startups, né? Falando de startup, mas qualquer empresa pode ser vendida, né? Ou comprada. Muitas vezes, tudo tem um custo, né? E muitas vezes eu vejo as pessoas tendo, unicórnio, eu quero ser um unicórnio, né? Nem estou dizendo exatamente que é o seu caso específico, mas, porque isso, porque aquilo, porque eu quero série A, ou série B, ou série C, ou série D, eu quero IPO. E eu nem estou dizendo que todo mundo vai passar pelo mesmo processo da mesma forma. Uhum. Mas eu vejo que, às vezes, o empreendedor, ele não contabiliza, né, os prós e contras de um processo, né? Então, acho que é legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que vender é uma solução, né? E a gente acabou de falar pouco atrás aqui, mas manter também tem o seu valor. Claro que tem. E às vezes a gente está sempre buscando, né, o próximo passo. E aí, o que você acha disso? Eu acho, assim, isso é uma decisão pessoal. Não tem caminho certo ou errado. Você pode querer ficar com empresa, você pode querer ser executivo, você pode querer vender empresa, você pode querer continuar dominar o mundo. Depende. Você faria de novo? Difícil essa pergunta. Acho que sim. Quem escala o Everest uma vez sempre quer escalar a segunda. Deixa eu colocar uma vírgula. O Felipe de hoje talvez não faria. O Felipe de 20 anos com certeza faria. Ou talvez faria, só que diferente. Agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento necessário para não passar por essa... vou fazer, com certeza, alguma outra coisa, tipo, por mais que eu continue, assim, eu vou continuar na Corebiz, eu não tenho plano de sair da Corebiz, mas eu tenho algum side business que eu quero tocar também. Legal. Mas eu faria totalmente diferente. Exato. Totalmente diferente. E aí eu vou responder a sua pergunta, se eu faria tudo de novo, do mesmo jeito que foi essa história toda? De jeito nenhum. Jamais entrei nessa loucura de novo. Por isso que eu falei que talvez a ingenuidade do começo me ajudou muito. Foi muito boa. Se eu não fosse ingênuo naquela época, você não teria feito. Eu não teria feito. Né? Se eu fosse o Felipe de hoje, eu não teria feito, entendeu? Exato. Então, nossa, eu faria muita coisa diferente. Mas muita. Seria muito mais rápido, inclusive. Mas não adianta falar de novo, né? Não dá pra voltar no tempo, né? Tipo, é a mesma coisa que falar que não ganhei na Mega Sena porque não acertei os números. Tá, mas já saiu os números. Você não sabia antes. Você não tem como saber. Então é mais ou menos isso. Mas se alguém estivesse ouvindo e vivendo exatamente esse momento, talvez um M&A difícil, uma captação, ou um momento difícil na companhia, né? Putz, cara, aquela coisa que quebra, não quebra, vai, não vai, né? Ou de muito trabalho. O que você diria, assim, pra eu tive um mentor que se chama Alon Sohachevsky. É difícil falar o nome dele, mas procura Alon da Pipeline no Google, vocês vão saber quem é. E eu ficava puto com o Alon uma vez por semana. Porque ele vinha e me falava as coisas com uma tranquilidade, sereno. Cara, tá tudo certo, vai dar tudo bom, não sei o que. Fala, porra, você não sabe, não sei o que, não vai, tá errado, não sei o que, não sei o que. E ele me falou uma vez, cara, essa tranquilidade que eu tenho é de quem já passou por isso e sabe o que tá falando. Então, isso me é um mentor, ouve. né? Me ouve. Me ouve. E eu não ouvia, porque na época era muito difícil. E hoje eu sinto que eu tenho a tranquilidade de quem conseguiu passar por essa fase. Então, eu me sinto muito no lugar do Alon hoje, assim, como em relação à galera. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, é o que o Alon falava. Gente, tenha calma. Tipo, se não deu certo o seu M&A, se tá com problema, se estão sendo duro, cara, joga o jogo, vai devagar, take it easy. Mentores ajudam? Ajudam.
Assim, o Alon foi muito importante na nossa história, assim. Obviamente, o mentor, ele não executa. Isso não pode... Exato. Você não pode colocar todas as fichas dentro do... o mentor salvou... Não, o mentor não salvou minha vida, ele me ajudou. Mas quem executou fui eu e o Renan, foi eu e meu sócio, foi eu e a galera lá, entendeu? Então, até porque o Alon é mentor de um monte de empresa e não são todos que deram certo que tem a nossa história. Exato. Então, assim, Eu brinco que mentoria é 50-50. Né? Assim, ele pode trazer um input que não necessariamente é 100% verdade, mas ele é baseado na experiência que ele teve. Você pode ou não executar. Pois é. E pode dar ou não certo. Pois é, né? pois é. Porque são contextos. Exato. Né? E assim, eu agradeço muito a Pipeline hoje. Foi a empresa, inclusive, que cuidou do M&A da Corebiz, assim, porque eles tiveram um papel crucial, não só na venda em si, porque a gente não sabia nada de como vender uma empresa, mas assim, toda a história que a gente construiu junto ali, né? Que eles foram dando mais ou menos a direção e a gente executando. Então, ajudou muito. E você precisa de uma boa assessoria para isso, porque o que a gente vê, que pelo menos eu li recentemente, vários empreendedores que fizeram M&As tiveram um problema depois de um período. Eu teria feito bastante coisa diferente. Cara, de novo, quando eu tava no processo do M&A, foram 14 meses. Nos últimos 3 eu não aguentava mais. Eu aceitava qualquer coisa. Eu falava, não, vambora. Mas Toca isso é o uma pau. tática, né? Existe um... Tem um livro muito famoso, eu não me lembro o nome agora, depois eu posso procurar, que é a tática dos VCs, né? E dos private e tal, de te vencer o empreendedor no cansaço. No cansaço. Existe essa Cara, tática. eu teria esperado mais tempo e tomado decisões melhores. Mas, de novo, é fácil falar agora. Na época eu tava assim, com problema de sei lá, até físico, sabe? Eu refleti até no corpo, assim, eu engordei, sei lá, 8 quilos. Tipo, tava surreal, assim, tava zoado. E aí, mas hoje eu teria feito diferente. Teria esperado um pouquinho mais. Legal. Doido, né? Mas é isso. Eu acho que o bom da vida é a gente poder caminhar e refletir. Assim, não me arrependo de nada. Assim. Talvez... Não, acho que arrependimento... Não, arrependimento não existe. Até porque foi uma história muito bonita, muito boa, assim, mas talvez teria feito algumas coisas diferentes. Teria tomado mais cuidado com o advogado, teria tomado mais cuidado. Tive uma ótima assessoria no processo, contratei pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, mas muitas das decisões do processo de M&A são tomadas pelos sócios. São as pessoas que vão estar lá depois, entendeu? Sim. Então, sei lá, eu não posso dar muito detalhe, mas tem algumas cláusulas que, cara, não faziam o menor sentido e a gente fala, deixa passar, deixa isso quieto. E se eu tivesse batido o pé, eles teriam comprado do mesmo jeito, sabe? A Bílio Diniz fala uma coisa, né? Principalmente naquela questão da negociação com o Cassino, que foi super... No final ele fala, né? Ele reconhece, né, que não deu tanta atenção ao contrato como deveria. E ele traz uma frase que ficou na minha cabeça. Contratos são feitos e pensados como se você fosse rompê-los. Exato. Né? Então você tem que ler a exaustão, você tem que ler vírgula, vírgula, você tem que, né? Claro, contratos relevantes, né? Não vai ficar, fornecedor NDA, de, né? Ficar... fornecedor de, um pirulito e uma balajuquinha, não, né? Aí é burrice. Mas se a gente está falando de um negócio que é decisivo, ele tem que estar ali. E ele fala isso, né? Que para ele, você tem que pensar em todas as hipóteses, porque o direito não é uma ciência exata. Não é. A gente está falando de interpretação, de jurisprudência. Muitas decisões de tribunal, elas não têm, né, respaldo jurídico efetivo, ou na Constituição, ou no direito empresarial, e etc. Então, você tem que... Às vezes, o juizado vai recorrer a uma jurisprudência. E se seu caso nunca aconteceu? Pois é. Não? Assim, hoje eu tenho essa visão. Eu concordo, assim, número, gênero e grau. Mas deixar uma negociação jurídica na mão dos jurídicos, dos advogados... Não dá. Cara, não, mas essa é a pior cagada que pode acontecer. É a pior cagada. Você tem que se envolver. Porque o negócio é seu. Tem que se envolver. Né? Você sabe as particularidades do negócio, você sabe onde está legal, onde não está. Né? Óbvio. Eu tive conversas exaustivas com os advogados para eles me explicarem o que significava um termo, às vezes. Assim, conversas de 2 dias. Não entendi. Você pode me explicar de novo? E é isso. Não entendi. Você pode me explicar de novo? Eu não entendi. Você pode me explicar de novo? E, cara, eu tinha que entender o que aquilo significava. Então, e, assim, e às vezes a gente, como empreendedor, a gente não quer se sentir burro, né? Pois é. E deixa passar. Isso não, eu vejo no Google depois. Não, gente. Vê aqui, não, você tá pagando a hora dele. Cara, veja agora. Não veja no Google, porque você não vai tirar a conclusão do Google, não. Então, eu era muito... Eu e o Renan, inclusive, a gente era muito chato. Falou, cara, essa cláusula aqui eu não entendi, a gente vai ter que...
Senta, puta, Felipe, mas já explicou 2 vezes, vamos passar por ela, não tem problema. Não tem problema, que eu nem sei o que você tá falando. Me explica isso direito. Tem problema se eu não tô entendendo. Se eu não tô entendendo, não tem problema. Não tem problema, exatamente. Então, assim, e é uma coisa que o empreendedor odeia. Eu odiava, mas eu tinha que fazer mesmo assim. E me parece, né, que o direito tem uma habilidade de fazer a gente se sentir burro, né? Então, assim, eu quando estudei na Espanha, o professor da minha faculdade, ele contou uma piadinha que eu achei muito boa. Isso não acontece só no direito, mas qualquer, assim, cara, filosofia, sociologia, etc. E ele estava contando que tinha um jurista, uma piadinha francesa, né? Um jurista, ele escreveu uma peça, né? Uma peça jurídica, e ele chegou para a secretária, para assistente dele, e falou assim, leia. Aí ela leu. Aí ele pergunta para ela, você entendeu? Ela fala, entendi, é isso, isso, isso. Ah, tá bom, você entendeu perfeitamente. Aí ele voltou lá pra dentro, reescreveu. Aí ele falou, leia agora. Aí ela leu. Olha assim, é a moral da história. Exato. E ela falou, agora eu não entendi mais. Então tá aí, ótimo, ele deve ter aí falado. agora, é isso que a gente quer. É isso aqui que a gente vai mandar. Então é uma linguagem muito pouco objetiva, muito difícil, muito restritiva. Né? Às vezes você pega, por exemplo, um empreendedor. Vamos pensar no empreendedor, às vezes, que não teve uma base de educação muito bem, né, pautada e forte, às vezes vai chegar lá na frente e vai ter esse tipo de dificuldade. Né? E se a gente for pegar os grandes empresários, muitos deles vêm desse lugar do empreendedor que começa por necessidade, depois ele vai e vai crescendo e etc. Eu não tenho formação. Eu larguei a escola, terminei a escola, não fiz faculdade, não fez faculdade, fui empreender. Exato. Então, assim, eu sentia muita falta, inclusive. Eu tive que estudar muito, porque quando chegava esse tipo de contrato, cara, não sabia nada. Não sabia, assim, uma vírgula. Eu tive que aprender na unha. Hoje, você falar como montar um contrato de acionista, eu faço de ponta a ponta. Mas foi na unha. Foi, tipo, virando noite, lendo e tudo mais. Então, assim, é chato, é desgastante, mas hoje eu vejo que é muito necessário. Muito necessário. E a gente tava nem aí pra isso no começo, né? Exato. Cara, se você tivesse que deixar um recado para nossa audiência, que eles devem levar como aprendizado para quem está empreendendo e, como a Carol falou, poxa, talvez está ali começando, aquele que está pensando em vender a empresa, aquele que está num momento difícil. Cara, se você tivesse que resumir, que recado você deixaria para esse empreendedor? Cara, tá no começo? Empreenda. Foca no que é importante. Vai lá, vende, executa, vende, executa, vende, executa. Escalou, organiza a sua empresa, velho. Organiza processo, organiza documentação, organiza RH, pensa em cultura, porque senão é voo de galinha. É certeza que é voo de galinha. Aquele voo que você vai, sobe, depois cai, entendeu? Então, assim, no começo não tem nenhum problema. Você fazer tudo do jeito que você acha que tem que ser feito, você executar, entregar, não tem problema. Mas sua empresa começou a escalar, putz, se você não organizar ela, você não vai passar de um teto muito baixo, inclusive. Exato. E essa organização de gestão, ela passa por, né, gestão e pessoas. Gestão, Sem pessoas. dúvida. Pessoas certas no lugar certo e pessoas com capacidade de fazer o empreendedor confiar que essas pessoas podem sair, né, do 0 para o 1, do 1 para o 10, né, do 10 para o 100. E essa é a grande dificuldade, né? Se fosse fácil, gente, o problema estava resolvido. Né? É o maior desafio. Gente é o maior desafio, não tenho dúvida. Felipe, cara, adorei o papo. Acho que a gente está estourando o tempo aqui, mas, cara, eu queria deixar aberto o convite para você voltar com mais tempo, para a gente poder. Acho que você tem muito conteúdo relevante para compartilhar com a nossa audiência. Como é que as pessoas te localizam? Deixa disponível as suas redes sociais, como é que elas te procuram, te acham ali? Prioritariamente pelo LinkedIn, é Felipe.Macedo, fácil de achar. Só procura na busca lá, Felipe Macedo Core Business, vão me encontrar. No Google também. Se vocês quiserem acessar meu Instagram também, é bem pessoal, tá? Mas vocês me sigam lá. Macedo Core Business. E tem o site da Core Business. Se vocês quiserem conhecer a empresa também, é corebusiness.ag. Tá? Vocês conhecem um pouco da empresa, lá tem a história, tem o que a gente faz também, acho que é bem legal. E é isso. Legal, cara. Obrigado. Desejo muito sucesso aí na sua jornada e muito obrigada pela transparência, né? Porque às vezes fica muita gente, né? Desculpa o termo, mas assim, floreando e também, né? Meio pavão. E, cara, achei muito legal. Você foi muito transparente, sincero. E eu acho que é isso que ajuda realmente as pessoas a evoluírem e usarem a tua história como uma referência para, né, encurtar caminhos. Boa, obrigado. Contem comigo sempre precisar. Obrigado, Obrigada. Felipe. Valeu, gente. Até mais.